Lucas 11, 33 a 36. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo o corpo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplendor. Amém, irmãos? Santo Espírito, eis a tua palavra. Usa a minha vida e glorifica o nome de Jesus. Fala conosco. Tu tens liberdade. Fala como tu queres e nos ensina. Amém, amém, Senhor. Irmãos, nós somos seres humanos dotados de livre-arbítrio. Livre-arbítrio é algo extraordinário. Livre-arbítrio é liberdade de escolher. É liberdade de escolha. Nós temos nesta vida liberdade de escolhermos o que gostamos, o que queremos exercitar nesta vida, o nosso comportamento com o nosso próximo, tudo é livre escolha. Muita gente diz, mas eu fiquei emocionado e falei o que não devia. Negativo. Nós temos liberdade de escolha. Nós temos liberdade de controlarmos até nossos pensamentos, principalmente nossa boca. Nós temos, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. No texto lido, Jesus diz que uma candeia, uma luz, é para ficar no alto, não de baixo. Imagina vocês, essas lâmpadas estão no alto e iluminam todo o templo. Imagine se elas estivessem embaixo das cadeiras, nós estaríamos no escuro, não é? Então Jesus tinha o costume de falar por parábolas e por analogias, para que aquele que tem ouvido escute a voz dele, a voz do Espírito de Deus. Aleluia. E Jesus aqui nos ensina que a candeia do corpo é o olho. Olha que interessante. Os nossos olhos é a luz do nosso corpo. Interessante isso, não é? E aí Jesus diz que se os nossos olhos forem simples, também todo o nosso corpo terá luz. Se for simples, todo o corpo terá luz. Porém, não é? Se for mal os nossos olhos, também o nosso corpo será tenebroso. Vamos analisar esse texto, segundo a orientação de Deus, que Deus já falou no meu coração hoje, à tarde, sobre isto. Veja bem, o olho em si mesmo, não é? Em si mesmo, o nosso olho, não é o nosso olho propriamente dito, que traz luz para o nosso corpo. Porém, mediante o nosso olhar, a maneira que nós enxergamos, a maneira que nós entendemos as coisas, segundo a gente enxerga, segundo a gente vê, a gente tem uma leitura, não é assim que os repórteres dizem? Como você lê essa mensagem, eles dizem? Qual é a tua leitura? Para ler precisa enxergar. Então os olhos estão vendo uma notícia. Como você, como repórter, um repórter dizendo para o outro, transmite você vai transmitir essa notícia. Como?
Ora, você vai transmitir essa notícia segundo a maneira que você lê o que está no texto. A maneira que está no texto e a maneira que você olha o texto é a maneira que você vai comunicar. Está compreendendo? Hein? Assim é com a nossa vida, né? A nossa vida é a maneira que nós vemos as coisas, é a maneira que nós enxergamos os fatos. Porque existem fatos que acontecem que independem de nós, não dependem de nós. São coisas que acontecem com pessoas no meio no qual a gente sobrevive. E nesse meio que a gente sobrevive, a gente gostaria de ver as coisas tudo na perfeita ordem, tudo de uma maneira bacana, legal, proveitosa. Porém, existem coisas que acontecem que afetam o nosso coração, que afetam a nossa sensibilidade. Que maneira nós estamos enxergando estes fatos? É muito determinante a maneira que a gente vê para poder sobreviver neste mundo, para poder conviver neste mundo, para poder ter relacionamentos de amizade, de companheirismo, de parentesco, pai e filho, filho e pai e mãe, marido e mulher. Tudo vai da maneira que a gente passa a enxergar estes fatos. É isto que Jesus está aludindo aqui. Porque dependendo da maneira que você enxerga algo que acontece, você reage àquele fato. Se nos nossos olhos nós enxergarmos de maneira, com mau olhado, o fato, todo o nosso corpo ficará em trevas, é o que Jesus está dizendo. A gente passa a sofrer, a gente passa a se angustiar, a gente passa até a nem dormir muitas vezes, por causa de coisas que acontecem, que não dependem de nós. São coisas que acontecem, não é? Um acidente, uma cirurgia, uma ação na justiça, ou um comentário de alguém que a gente quer muito bem, ou de uma reação de pessoas que a gente não esperava aquele tipo de reação. Está compreendendo? Por exemplo, quando eu era bem mais jovem, bem jovem, né? Eu fui expulso de algumas casas por ser pregador da palavra. Olha que coisa tremenda. No momento que aconteceu aquilo, fiquei indignado, né? E cheguei a dizer, olha, eu vou sacudir o sapato aqui, fica aqui essa poeira, como Jesus fala, está entendendo? E deve se ater apenas a isto, só a isto. Jesus, quando João e Tiago estavam com ele, e teve uma controvérsia com alguns samaritanos, esses discípulos, esses apóstolos falaram, Senhor, quer que a gente ore para que caia fogo em cima deles e mate todos esses samaritanos aí? Jesus falou, que é isso? Você sabe de que espírito eles são? Quer dizer, você sabe porventura se eles são de Deus ou não? Porque muitas vezes o desencanto, o choque, o susto, a decepção vem de pessoas, e quando vem de pessoas que a gente quer muito bem, o choque é maior em nós. Porém, nós precisamos avaliar a nossa reação. Veja, o que está aqui em Lucas, capítulo 11, versículo 34, 35. Se eu enxergar com trevas, se eu enxergar com mau olhar, se eu ficar bravo, eu posso até me ver praguejando, que morra essa pessoa. Quantas vezes a gente fica muito bravo e revoltado até com certas atitudes, mas isso é um plantio errado. Porque o que nós plantamos é o que nós falamos, é o que nós desejamos e é o que nós agimos, a maneira que a gente vai agir. Em Gálatas, o apóstolo fala que aquilo que se planta se colhe. Então,
Ser cristão é difícil, porque ser cristão é preciso perdoar. E para perdoar, é preciso compreender o porquê fizeram isso, aquilo contra nós. Por quê? Por que agiu desta forma comigo, pessoas que eu não esperava? A gente entende até que é um tipo de traição, traição de amizade, traição de parentesco. Quando você descobre que uma pessoa te criticou, ou até falou diretamente para você coisas que não correspondem com a verdade, com a realidade, nós temos o risco dos nossos olhos se encherem de trevas. Tem esse risco. Pode ver que coisas boas atraem coisas boas. Agora, veja bem, coisas ruins atraem coisas ruins. Então, nós devemos perdoar. E perdoar porque Jesus mandou perdoar, em Mateus 6. Ele diz que se não perdoarmos, o Pai Celeste não nos perdoa. E nós queremos entrar no reino de Deus, veja bem. Agora, na vida que nós vivemos, tem reflexos tremendos, os choques que nós temos diante dos relacionamentos, amizade, parentesco e etc. Tem choque, sim. E dependendo da maneira que a gente reage a uma ação que uma pessoa praticou, a gente vai ter dor no estômago, má digestão, dor na junta, dor na medula, pressão alta, mal-estar, e a gente fica doente. Por quê? Porque Jesus já falou, se os teus olhos forem maus, haverá trevas no teu corpo. Olha só, trevas é o que se costuma falar assim, um crente fala para o outro, ó, cuidado com a brecha. O que é brecha? Brecha é uma passagem para a obra maligna agir. Nossos olhos é o lugar onde mais pode entrar trevas. Está compreendendo? Não é? Se nós olharmos sob o aspecto cristão, uma pessoa viciada, a gente vai sentir pena da pessoa, dó da pessoa, compaixão daquela pessoa. Isso é olhar com bom olho. Agora, se eu olhar com mau olho, eu vou dizer, bêbado, tranqueira, não vale nada, gosta de quissuco, não é? Entendeu? E isto, de uma certa forma, se volta contra nós. Aí começou a doer uma junta do corpo. Por que será, Senhor? Pois o Senhor está falando aqui. A gente não tem costume de preparar o que vai falar, mas deixar Deus agir. É lógico que Deus trabalha com o conhecimento que a gente auferiu, adquiriu, e trabalha por inspiração do Espírito Santo. Queremos ter saúde? Queremos. Então, por que não estamos tendo saúde? Porque estamos doentes. Agora a pergunta fica diferente. Por que estou doente? Estou doente porque uma parte do meu corpo está sofrendo. Então vamos fazer outra pergunta. Por que está sofrendo? Vamos dizer para nós que somos cristãos, o que foi que eu fiz, o que foi que eu plantei, que eu estou merecendo essas trevas do meu corpo? Vai. Por que não está passando de mim isto? Por causa do pecado. Pecado não é trevas? Trevas. Então, nós temos que pedir perdão para Deus, procurar lembrar, pedir perdão para Deus. Senhor, me perdoa, eu errei mesmo. Eu errei, na hora que eu errei, eu estava movido de raiva, de ódio, de rancor, e falei o que não devia, fiz o que não devia. Então, arrepende, pede perdão para Ele poder limpar, e diz, Senhor, eu quero ter meus olhos com luz que é tua luz de mim. Tem gente que olha no outro e fala assim, aquele cara lá, aquela pessoa é interessada, aquela pessoa é mal intencionada, porque a gente está olhando sob os olhos maus olhos, só procurando ver coisas ruins. Vamos inverter isso então. Senhor, eu quero ver se eu descubro alguma coisa boa naquela pessoa. Será que existe alguma coisa boa? Existe, irmãos. Todos nós temos
atitudes também boas. Tem gente que não gosta de nós, só bater o olhar em nós já não gosta. Já não gosta. Ah, não fui com a cara. Olha, veja o que eu vou falar. Normalmente a gente diz, não fui com a cara daquele fulano lá. Não fui com a cara dele. Não fui com a cara daquela fulana lá. Não, não, não. Tem algo errado ali. É olhar com maus olhos. Então vamos colocar essa pessoa diante de Deus e pedir, Senhor, transforma essa pessoa, salva essa pessoa, abençoa essa pessoa. Se nós fizermos isto, olha, nós vamos ter nosso corpo abençoado, porque vai entrar luz nos nossos olhos, compreensão no nosso espírito, na nossa mente, e o nosso corpo não deu espaço para o mal, não deu espaço para as trevas, não deu brecha para o maligno entrar. Está compreendendo? É difícil? É. Mas quem disse que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e fariseus? Foi Jesus. Jesus que disse que a nossa justiça tem que exceder, tem que ir além, não é? Está entendendo? Então, nós devemos ser imitadores de Cristo. Não estou dizendo que nós sejamos perfeitos aqui, e nem conseguiremos ser nessa terra. Porém, nós devemos ter nossos olhos simples. Quer ver outro exemplo? Criança. Duas crianças pequenininhas brincando, e de repente rola um brigo, dá soco, dá pontapé, papapá. Isso de manhã. De tarde estão juntos brincando de novo. Por que acontece isso? Porque o olhar da criança é simples. Ele não fica durante o dia maquinando, oh, estou morrendo de raiva daquele fulano porque aconteceu isso. Não, a criança é simples. A criança tem boa fé. Jesus diz para nós que se nós não nos tornarmos como crianças, nós não podemos entrar no reino de Deus. Olha que coisa tremenda. Está entendendo? Eu não estou dizendo que em muitos casos, nós estamos movidos do direito, tranquilamente. Porém, o amor de Cristo deve nos constranger. O amor de Cristo deve pautar nossas vidas, principalmente porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é plantando que se colhe, irmãos. Se nós plantarmos coisas boas, Deus vai dar coisa boa para nós, não precisa se preocupar. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. As bênçãos correrão atrás de nós, está compreendendo aí? Hein? Então, a salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. O prêmio é pelas obras. E quanto mais nós ficarmos parecidos, nos assemelharmos do Senhor Jesus, melhor nós vamos ficar. Está entendendo? Nós vamos... Veja, Moisés, a luta de Moisés, meu Deus, tirou eles do Egito, atravessou o deserto, o exército seguiu do faraó, ele orou e o mar vermelho abriu, estendeu o cajado, o mar vermelho abriu, foi para o deserto. No deserto pediram comida, Deus mandou maná, pediram carne, Deus mandou carne, pediu água, água potável, saiu água da rocha. Porém, Moisés ficou impaciente e bateu com o cajado na rocha, e a rocha representava Cristo, a água viva, e por isso ele não pôde entrar na terra prometida. Está entendendo? Então, nós precisamos pedir sabedoria para Deus. Os antigos diziam assim: conte até 10. Quem lembra disso aqui? Conte até 10. Aí, ó, todos nós, né? Conte até 10. Muitas vezes precisamos contar até 100, ou 50, ou 20, né? E quando não for possível conter a indignação do momento, ficar quieto. Ficar quieto. Olha, Jesus ficou quieto diante de Herodes, não abriu a boca para Herodes, não respondeu nada para ele. Jesus conversou com Pôncio Pilatos, mas com Herodes ele não conversou. Olha que coisa tremenda. Está entendendo? Então, que essas palavras possam nos ajudar, tocar no nosso coração,
porque nós precisamos ter melhor qualidade de vida. E Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, para que tenham vida e a tenham com abundância. O que é abundância? Abundância envolve os recursos financeiros, envolve, mas envolve muito mais do que os recursos financeiros. Envolve qualidade de vida, tá? Muitas vezes nós não conseguimos usufruir com prazer o que Jesus já deu para nós, está entendendo? Muitas vezes a gente consegue conquistar uma casa linda, bonita, e não consegue usar dela com prazer, com alegria, está entendendo o que eu estou dizendo? Por quê? Porque existe alguma treva que entrou dentro de nós, porque nós olhamos com maldade, muitas vezes, certas atitudes do construtor, ou do vendedor, ou sei lá, do proprietário, do qual nós compramos. Nós é que temos que, pelo livre-arbítrio, ouvir a palavra de Deus, pautar nossa vida na palavra, seguir a palavra, para sermos abençoados. Está compreendendo, irmãos? Viu? Então, por que a Bíblia diz, não julgue a profecia, mas não julgue o profeta? Olha, porque Deus não quer que a gente julgue um ou outro. E quantas vezes a gente julga as demais pessoas? Deixa para Deus julgar. Põe na mão de Deus. Deus é o que vinga as atitudes erradas. Ele é justo e reto juiz. Ele sim exerce com equidade e dentro do direito tudo aquilo que é nosso. Deus está interessado que você e eu e nós sejamos calmos. É difícil ser calmo? É. Porque as trevas estão querendo entrar dentro da gente toda hora. Está entendendo? Trevas. Todo momento a gente tem uma guerra com a maldade. Então, a gente precisa lembrar daquilo que Deus diz para nós, através das pregações, através da Bíblia, através da palavra. E o que Jesus diz é verdade. Ele foi que disse isto. Olha bem aqui. Se, pois, a luz que há em ti são trevas, como é escuro o seu corpo. Está entendendo aí? Né? E aí a gente sofre as consequências. Ele não está falando aqui de salvação e de vida eterna. Ele está falando de luz e de trevas. Se o seu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso, olha aí, com a luz de Cristo, a luz do Senhor, a bênção do Senhor. Nós temos um critério, estou terminando já a pregação, mas de exigir dos outros perfeição. A gente tem modelos dentro de nós e temos noção do que é certo e errado. Tem pessoas que agem de maneira... É digno de piedade, é digno de misericórdia. É coisa horrível, está entendendo? Mas Deus não deu o direito a gente julgar, olha só. Então, essas pessoas é as que merecem muito mais compaixão de nós. Se tornaram nosso próximo para nós. Veja, o levita veio e um homem tinha sido assaltado. Jesus conta numa parábola. E o levita tinha que ir fazer o serviço religioso. Ele desviou daquele homem. Veio o sacerdote, olhou e desviou também. Aí veio um samaritano. E o samaritano ficou com muita compaixão. A Bíblia diz, movido de íntima compaixão. Passou azeite, vinho nas suas feridas, colocou sobre a sua montaria, levou e colocou numa estalagem e pagou. Falou, eu tenho que sair, eu tenho que cuidar da minha vida, cuida dele por mim. Quando eu chegar eu te restituo, pago o que você gastar com ele. E aí Jesus perguntou para o fariseu, como você lê essa palavra? Olha aí, como você lê? Quem te parece que foi o próximo desse homem que foi assaltado, deixado nu, quase morto? E o fariseu disse, o samaritano. Esse foi o próximo. Respondeste bem, Jesus. Faça isto. Faça isto. Aleluia, olha só. Numa outra parte, um doutor da lei muito inteligente, ou pensou que fosse inteligente, perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus
respondeu com uma pergunta, ao invés de dar uma resposta. O que diz a lei? E esse moço disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e com todo o teu entendimento e todas as tuas forças. E o próximo como a ti mesmo. Jesus disse: muito bem, vai e faz isto e viverás. Oh, glória! Olha que coisa tremenda! Então, meus queridos, tem muita coisa que põe a gente no chão, mas Jesus está aqui para te levantar. Jesus está aqui para te abençoar. Jesus está aqui para te fortalecer e diz: eu vi tudo, aleluia, e eu sei de tudo, glória a Deus. Então confiemos no Senhor, vamos colocar nossas vidas de verdade nas mãos do Senhor. Vamos parar de ser certinho, só nós somos certos. Você já percebeu que a gente sempre acha que é o mais inteligente de todos, o que tem solução para tudo, e muitas vezes a gente nem escuta o que o outro fala. Estou falando de mim também. Pensa assim ou não é assim? A gente acha que nós temos o bolo da cereja, que nós temos a última palavra, né? E nós não temos paciência de ouvir, muitas vezes. Não temos. A pessoa está falando, você já está pensando o que você vai dizer. A pessoa vai falando outra vez, você... Não. Então nós, com os cabelos brancos que eu já estou, e Toninho está mais branco que o meu ainda, mas mais novo. Pastor Paulo também já está tudo branqueado. O Roberval careca e branquinho também, né, meu irmão? Então nós estamos no tempo de aprender um pouquinho mais, né? Não é verdade? Eu, vocês, todos nós. Eu estou aprendendo muito com Jesus nesse ano aqui. Este ano ele fala comigo, ele dá o texto e fala ainda o que tem que falar, glória a Deus. Então, que bênção, glória a Deus, é a graça dele, né? Entendeu? Então, nós não precisamos ter a última palavra, nós não precisamos ser o salvador de todas as situações, nós não precisamos ser perfeitos e nós não precisamos ser críticos. Como que dureza, pastor! Mas eu estou pregando para mim também. Essa palavra é válida para mim também. Glória a Deus. Nós não devemos agir assim. Devemos, quem tem razão? Jesus. Quem está certo? Jesus. Quem é perfeito? Jesus. Jesus, tem misericórdia então deste servo aqui e me ensina e me dota dos frutos do teu Espírito para que eu possa ter paciência, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, perdoar, não julgar. Meu Deus, quanta coisa! Mas o Senhor disse que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Jesus vai dizer. Sabe por que é? Porque se você me seguir de verdade e obedecer os meus mandamentos, esses são mandamentos, o fardo é leve e o jugo é suave. Por incrível que pareça, se não fizermos isso, nossa vida é pesada, nosso jugo é pesado, nós temos uma luta tremenda, dá a impressão que não sai do lugar, né? Outro dia, eu perguntei para Jesus, domingo de manhã, domingo passado, quando ele me deu a palavra que eu trouxe à noite. Aí eu comecei a andar lá dentro no quintal e meditar, e falei: Senhor, espera um pouquinho, não estou entendendo uma coisa. O Senhor é tão santo e puro, e nós somos tão carnal, tão pecador, tão errado. Como é que o Senhor habita em nós? Se nós somos tão errados, se nós somos tão carnais, como que o Senhor habita em nós? Eu já sabia que é o sangue que purificou, mas como é que o Espírito Santo habita em nós? Demorou um pouquinho, ele me disse o seguinte: pega um copo e enche um pouco mais da metade com água. Coloca um óleo na água. Os dois se misturam? Falei: não, Senhor, o óleo fica acima da água. Ele falou: então você entendeu. Falei: obrigado, Jesus. O Espírito Santo está em nós, apesar de nós sermos a água aí, no caso, e o óleo, ele está acima da nossa carne, com a finalidade de nos instruir, nos dirigir, nos santificar e nos dar o seu fruto. Amém, irmãos? Essas são as palavras dessa noite. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.